Quer dizer, no caso em que o Q é diferente de zero, busque e você terá sucesso na sua busca por uma solução particular que seja um polinômio de grau n. Entendido? Tá certo? Então, se Q é diferente de zero, o que você faz é o seguinte: busque uma solução φP, tá? φP dada por φP de x igual a n, x elevado a n, mais A1x mais A0. Pode buscar que vai dar certo. Isso, tá? Você vai encontrar uma solução dessa forma. Vai encontrar uma solução que dá uma função polinomial de grau n. Você vai atrás de uma solução que seja uma função polinomial de grau n. Pode ir atrás que funciona. As justificativas estão nas notas. Agora, caso 2. Estou passando a receita de bolo. A teoria que justifica cada um desses procedimentos está demonstrada nas notas, está apresentada nas notas. Agora, se o Q é zero e o P é diferente de zero, bem, se o Q é zero, você não vai encontrar uma função desse tipo como solução. Sabe por quê? Porque quando você jogar aqui, o grau que vai aparecer aqui vai ser grau no máximo n-1. Como é que pode ser igual a uma função polinomial de grau n? Não vai rolar. Não vai dar certo. Mas aí você faz o seguinte: se Q é zero e P é diferente de zero, a receita é: busque uma solução φP dada por, ou da forma, φP, é você fazer o seguinte: multiplicar isso aqui por x. Multiplicar isso aqui por x. Ou seja, vai ser x vezes o quê? A n, x elevado a n, mais, tá certo? A1x mais A0. Qualquer que seja o x real. Qualquer que seja o x real. Aqui também, qualquer que seja o x real. Vai funcionar, tá? E se os dois, e o caso 3? Eu nem precisava botar o caso 3. Sabe por quê? Olha, o que é o caso 3? O caso 3 é: se Q é zero e P é zero, morreu. Sabe por quê? Porque a equação é essa equação aqui, ó. F2' igual a Pn. Então, a derivada segunda é Pn. Aí a solução é integrar duas vezes Pn. Integro uma primeira vez, dá uma integral indefinida, uma constante. Integro uma segunda vez, dá uma integral indefinida. Aí você tem duas constantes, certo? Não tinha nem o que fazer. Mas só por completude, tá certo? Só por completude que você vai fazer busque uma solução. Vou botar aqui mais para atrapalhar do que para ajudar. Busque uma solução PSP, eu estou dizendo FIP, PSP, dada por FIP de x igual a x2. Tá vendo esse negócio de x, x2, x2, x2 igual a elevado a n, x elevado a n mais A1x mais A0. Eu digo o seguinte: não busque isso não. Integre duas vezes que fica melhor. Tá? É só por completude aqui para saber. Você botar isso aí, integra duas vezes, que vai ficar F2' igual a Pn, resolveu. Diga.
Caso 1 admite P igual a 0. Hã? Caso 1 admite P igual a 0. P igual a 0? Mas P igual a 0 é equação homogênea. Ah, sim, o caso 1 admite. O caso 1 admite. Você começa Q de... Ah, entendi. Desculpa, eu entendi, Sopel. Caso 1, Q é diferente de 0. Admite P igual a 0. É porque Q é diferente de 0. Q é diferente de 0, resolve dessa forma. Não importa o valor de P. Agora, se o Q é 0, aí você olha para o P. Se o Q é 0 e P é diferente de 0, busca uma solução dessa forma. Funciona. E se os dois são 0, aí não tem que buscar nada, integra duas vezes. Mas aí só por completude, busca uma solução dessa forma. Alguns livros, eles relacionam assim. O que significa isso aqui? O que significa aqui? 0, não, o número 0, não é raiz da equação característica. Né? Qual é a equação característica? Qual é a equação característica aqui? Só para você entender o que eu estou falando. O 2 mais PU mais Q igual a 0. Por exemplo, o livro Boyce de Prima, ele classifica assim, que é um bom livro de equações diferenciais, ele diz, ó, se 0 não é raiz da equação característica, exatamente, para 0 não é raiz, se somente se o Q é diferente de 0. Se 0 é raiz, mas é raiz simples, quando é que 0 é raiz, mas é raiz simples? Quando o Q é 0 e o P é diferente de 0, que é o caso 2. E se o 0 é raiz dupla, ó, se o 0 é raiz dupla é uma trivialidade, é o 2 igual a 0, né? Que é P e Q iguais a 0. O Boyce se exprime dessa maneira. Eu acho que mais do que complica um negócio que é simples, tá? Apesar do Boyce continuar sendo um excelente livro. Mas está aí. Então vamos ver se dá para a gente resolver aqui. Então são esses os 3 casos a se considerar. Tá? Cadê o outro pano? Tá aqui. Tá bom? Então vamos ver aqui uma equação. Deixa eu ver aqui um exemplo. Ó, resolva a equação. Resolva a equação diferencial linear F duas linhas de x é menos 2f' de x igual a x2 mais 1. É exatamente isso. F duas linhas de x menos 2f' de x igual a x2 mais 1. Então, você observa o seguinte. Bem, começa na a equação característica. Qual é a equação característica? Qual é? O 2 menos 2u igual a 0 da equação diferencial linear homogênea. Qual é a equação? F duas linhas de x menos 2f' de x igual a 0. Deixa eu ver se essa equação é. Tá bom? Ela possui, tá aqui, a equação, né? Tá aqui. Essa equação aqui, equação característica, possui duas raízes reais
E distintas, quais são? 0 e 2. 0 e 2. São duas raízes reais e distintas. Daí, a solução geral, φ índice G, da equação diferencial linear homogênea, é dada por quê? É dada por φg de x igual a elevado a 0x, então fica a, mais b vezes e elevado a 2x, qualquer que seja o x real, onde a e b são dois números reais. Isso é a solução geral da equação diferencial linear homogênea. Agora vamos encontrar uma solução particular da não homogênea. O que é zero? O que é zero? Tá? O que é zero? Então você vai achar uma solução particular da seguinte forma. O que é zero e o P é diferente de zero. Então você vai pegar uma solução da forma ax3 mais bx mais c multiplicar por x. Então, dados A, B e C reais, tá? Seja φ de x igual a quê? A ax2 mais bx mais c vezes x, né? E você vai pegar um polinômio que tem grau 2, então a solução vai ser um polinômio de grau 2 multiplicado por x. Ou seja, igual a isso aqui, vezes x, que dá o quê? Que dá ax3 mais bx2 mais cx, qualquer que seja o x real. Então, a primeira coisa tem-se. Vamos lá, as derivadas, tá? Vamos lá, as derivadas. Então, tem-se. Quem é a derivada de φ em x? Quem é? Quem é a derivada primeira? Né? 3a x2 mais o quê? 2bx mais c, né? E quem é a derivada segunda? 6ax mais quanto? Mais 2b. Isso qualquer que seja x real. Qualquer que seja x real. Pronto. Conclusão. Qual é a conclusão? Logo, φ é uma solução da equação diferencial linear não homogênea, se somente se, vamos lá, φ duas linhas de x menos 2 φ de x, isso é igual a x2 mais 1, qualquer que seja o x real. Que é se e somente se. Vamos lá, então vamos jogar. Quem é φ duas... Entenderam aqui? Quem é φ duas... Psi duas linhas. Que φ? Psi duas linhas. Quem é? 3a x... Não, 3a x2 não. 3a x2 não, tá errado. É o quê?
6ax, 6ax, mais o que? 2b, tá bom? Mais 2b, menos 2, filhinha. Então vai ficar quanto, hein? Menos 6ax2, certo? Menos 6ax2, menos 4bx, bx, menos 2c, menos 2c, isso tem que ser igual a quê? x2 mais 1, para todo x real. Mas isso ocorre se somente se. Agora vamos agrupar. Aqui, né? Mais 1. Obrigado. O resto está certo? Tá, né? Porque é φ duas linhas. Então é 6ax mais 2b, menos 2 filhinha. Então 6ax2 menos 4bx. Agora vamos agrupar. Quem é que multiplica x2? Quem é? Menos 6ax2. Agora vamos ver quem é que multiplica x. Quem é que multiplica x? Quem é? É 6a menos 4b. Termo independente. Quem é? 2b menos 2c. Então isso tem que ser igual a que a x2 mais 1, qualquer que seja o x real. Mas isso ocorre se e somente se, ok? Aí as funções 1x, x2, o quê? As funções 1x, x2 são linearmente independentes. Então é somente se menos 6a igual a quê? Igual a 1. 6a menos 4b igual a quê? Igual a 0, que é o caixinho do x, e 2b menos 2c igual a 1. Tá? Que é se somente se. Agora vamos fazer aqui. 6a igual a 1. Quanto é o a? Quanto é o a? Menos 1/6. 6a igual a... Agora, 6a igual a menos 1, né? Então fica menos 1, daqui, ó, menos 4b igual a 0. Então, quanto é o b? Menos 1/4. O b é menos 1/4. Tá? E aqui fica 2b. 2b é menos 1/2. Ó, 2b é menos 1/2. 2b menos 2c igual a 1. Aí fica 2c igual a menos 1/2 menos 1, que é menos 3/2, certo? Ó. Tá bom? Passa 2c para o lado de lá. 2c igual a menos 1/2 menos 1. Portanto, c é quanto? Menos 3/4. É como eu disse, tem sucesso, tá? A teoria justifica isso. A igual a... É só seguir o procedimento. A igual a menos 1/6. B igual a quê? Menos 1/4. E C igual a quanto, hein? Se eu não tiver errado em conta, errei não, menos 3/4. Então tá aí. Então essa é a condição necessária e suficiente sobre as constantes A, B e C, para que essa função aqui, ó, para que essa função φ seja solução. Então você tem uma solução particular. Daí φ de x igual a quê? Igual a menos 1/6 de quem, hein? Menos aqui. Menos 1/6 de x3. Tá? X3, ó. X3. Aqui é x2, ó. Mas vocês já viram que tem que ser x3. Não pode ser x2. Porque isso aqui, se eu jogar um polinômio de grau 2 aqui, o grau vai no máximo a 1. Tá? Não pode ser x2. Então, menos 1/6 de x3 é menos 1/4 de x2
menos 1/4 de x2, menos o quê? 3/4. Qualquer que seja o x real. Isso aqui é o quê? É solução particular, né, da equação diferencial linear não homogênea. Então, isso aqui é solução da equação diferencial linear não homogênea. Logo, sua solução geral πg é dada por quem é πg aplicado em x, quem é? É a solução geral da quem? Da homogênea, que é A mais B vezes E elevado a 2x, mais a solução particular da não homogênea, que é menos 1/6 de x3, menos 1/4 de x2, menos 3/4. Qualquer que seja o x real, onde A e B são duas constantes reais. É isso aí que dá a solução. Tá? Entendido aí, ó? Tá? Pronto. Essa tá boa por hoje. Agora, na próxima aula, aí nós vamos, vocês vão, olha aqui, ó. Na próxima aula, aí vocês vão aprender a resolver comigo essa daqui, ó. Quando é f² de x mais p f' de x mais q f de x igual a e elevado a alfa x cosseno de beta x vezes um polinômio, que é um caso mais complicado. Aí tem outras situações, tá certo? Por exemplo, se aqui aparecer, se aqui for a tangente, sei lá, né? Pode ser a tangente. Aí é outro método, tá? Existem uns métodos aí para, tá bom? Estou dando um método desse caso. Depois, eu não sei nem se eu vou ver aqui com vocês, se eu quero logo entrar em sérias. Por que sérias? Por que o nome do curso? Séries Equações Diferenciais. Porque você pode expressar funções por séries de potências. Tá? E aí, dada uma equação diferencial, você pode ir atrás de uma solução que seja dada por uma série de potências. E aí, o método de resolução é você transformar a sua equação diferencial num sistema linear infinito, com infinitas equações e infinitas incógnitas, mas de fácil solução. Então, é por isso que se mistura, tá? Equações diferenciais e séries. Uma das razões, tá bom? Bom, então, vou dar uma parada, vou resolver isso aqui, aí vamos entrar em séries de funções. Aí você vai perguntar, o que é que tem a ver? Por que parou a resolução de equações e está em séries? Porque depois que você estuda séries, propriedade de séries, aí você usa séries para resolver equações. Uma das formas é essa, tá? Então, nós vamos parar aqui com equação nesse estudo. Não vou dar alguns casos em que tem casos para resolver onde P e Q não são funções constantes, mas eu não vou abordar isso não. Eu vou logo para a série, se der tempo, no final do curso eu retomo isso aqui, onde P e Q não são funções constantes, mas só se der tempo. Pronto, pode encerrar aí.